Pois bem, gente, enquanto a gente continua recebendo notícias do que acontece nos porões de Brasília, né, especialmente, que é onde hoje estão centralizadas as principais decisões políticas do nosso país, e as decisões são essas que a gente trazia anteriormente, antes no segundo bloco. A gente falava justamente desse processo todo, né, que acaba meio que justificando, talvez, alguns problemas que estamos vivendo no país. Não é novidade para ninguém que o nosso país vive um momento de estagnação, né? E não é estagnação econômica, nem social, nem política. Ela é estagnação por causa de dois polos que disputam poder e acabam deixando o nosso país, que não discute mais saúde, que não discute mais educação, que não discute mais segurança pública. Estava olhando agora uma matéria aqui na Globo, do Rio de Janeiro, são 15, em média, de 15 pessoas feridas a bala por dia atendidas nos hospitais do Rio de Janeiro. E a gente continua discutindo fora Temer ou fica Temer, prende Gedel, não prende Gedel, prende fulano, prende ciclano, e o nosso país fica estagnado para outras discussões. Bom, por que estou falando isso? Porque os nossos municípios acabam justamente cada vez mais tendo a responsabilidade de tocar a política das nossas cidades. E aqui em Teutônia, os vereadores, os 11 vereadores, têm buscado isso diariamente na Câmara de Vereadores, nas 3 sessões por dia, mas acima de... por mês. Nas 3 sessões por mês. Mas acima de tudo, né, Aline, eu acho que essa é a ponta mais frágil num ponto, mas também a mais fácil de você influenciar, né? Começar nas comunidades. Não vejo outra forma de puxarmos discussões como essas. Bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, Vini, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Certamente, né, Vini, é onde as pessoas têm mais acesso. E nós, quanto vereadores, acredito que a gente tem o dever de estar também tentando aproximar esse elo do munícipe até com o deputado, com os senadores, e não só de representar. Eu sou representante, eu vou lá para Brasília, eu vou lá levar as reivindicações do município. Não, mas de tentar aproximar, porque quanto mais pessoas estiverem próximas também ao governo do estado, ao governo federal, a gente tem mais força, né? E não há outra forma, né, Aline? Penso que não há outra forma de a gente fazer uma mudança no país, uma mudança na nossa cidade que não seja pela participação, né? Não dá mais, aquela história de cruzar os braços e dizer, eu odeio política, não vou me meter, já era, né? Já era. E as pessoas têm que se apropriar dessa ideia cada vez mais, Vini. Eu tive esses dias numa escola, convite de um professor, para falar sobre a vereança, né? E aí um aluno disse assim, porque aqui na escola não tem nada. Tá, e esse menino que falou, ele era o líder da turma. E eu disse, tá, então tu acabou de me dizer que tu era líder da turma e na escola não tem nada. O que tu, quanto líder da tua turma, sugere quanto melhoria? Não sei, mas não tem nada. Tá, peraí. Vocês não conseguiram entender o poder que vocês têm de mobilização, mas o ponto principal é a organização. Então, assim, parte dentro de cada local, de cada comunidade, seja a comunidade escolar, seja a vida comunitária em entidades, associações, e a gente consegue, ver o poder dessa mobilização, talvez em Teutônia, pelo Sindicato Rural, que hoje, para mim, é a entidade que mais se organiza frente a essas reformas que impactam, né, em todas as pessoas e em todo o Brasil. Então, hoje eu consigo ver, para as pessoas entenderem o que eu estou falando, que quando se organiza, só que o se organizar muitas vezes é tu abrir mão do teu trabalho dentro de casa, da tua vida, teu convívio familiar, e ir para a rua, não pensar só em si, pensar no coletivo. E aos poucos eu acredito que está mudando, Vini. Pelo fato de, no sábado, então, tive a primeira edição do Gabinete Móvel. Alguns anos atrás, quando as pessoas se aproximavam da gente para pedir alguma coisa, sempre era uma coisa pessoal. E até porque, há anos atrás, se for analisar, né, nós mantínhamos até uma vez uma distância dos vereadores, né? As pessoas mantinham essa distância, né? Nunca foi tão fácil chegar hoje aos políticos, né, Aline? Exatamente. Vamos citar 20 anos atrás, nós não tínhamos telefonia celular, era precária, iniciando... Internet nem se fala, talvez 25 anos atrás. Mas hoje a facilidade
esse elo ficou cada vez mais curto, né? Exatamente, e que bom, né, Vini? Claro, que bom, hoje necessário. a gente tem o telefone dos nossos deputados para estar ligando e cobrando, olha, frente a isso, a posição da nossa comunidade é essa, e a gente quer que tu esteja com nós, e também se não estiver, nós vamos lembrar disso. Então a pressão funciona, só que tem que ser de forma organizada. E essa forma, Aline, quando parte de vereadores como você, de buscar na rua, né? Seu gabinete, fala em gabinete móvel, não foi um gabinete, foi uma parada que você fez aqui na Sinaleira. Fale um pouco dessa experiência, como é que foi essa sua primeira edição? Bom, foi bem bacana, Vini. Eu penso, quanto vereadora, lá na frente eu posso ter outra visão, mas eu sempre colocava isso na campanha depois, que se fosse eleita eu iria me dedicar a isso. Então eu tenho que ficar buscando formas, seja dentro de escola, seja em todos os locais, de estar próximo das pessoas. E aí eu escutava alguém dizendo, tá, Aline, mas tu é louca, tu tá indo atrás de problema. E eu disse, mas o meu trabalho quanto vereadora também é ver os problemas. Tanto que eu estava parada ali na Sinaleira, então apenas com, a gente diz gabinete móvel, mas realmente eu estava apenas com um banner ali, com algumas pessoas que se colocaram à disposição para estar junto, para ajudar a anotar e tal. E aí as pessoas passavam, muitas pessoas estavam assim em choque. Porque eu acabava parando as pessoas, pedindo com licença, porque eu queria deixar o meu contato. Então, às vezes, as pessoas não tinham nada para pedir, mas eu acabava parando elas para deixar o meu contato, que se um dia eles fossem precisar de alguma coisa para sua comunidade, para o seu bairro, pela sua rua, que eles pudessem ter o meu contato para poder ligar e pedir o apoio. Tu vê, isso assusta ainda, né, Aline? Assusta, porque as pessoas não estão acostumadas, elas ainda acham que é bem distante esse elo. Então, algumas pessoas olhava um cartãozinho, mas tu que é vereadora, é tu que tá fazendo isso? E eu disse, sim, é meu papel, né? Pode ser que agora você não precise, mas ali na frente pode precisar e não tenha quem pedir, né? Ou pelo menos algum elo para fazer o encaminhamento e eu estaria à disposição. Então, foi bem bacana, a gente teve vários pedidos, assim, para o coletivo. Isso chama atenção, né, Aline? Porque, querendo ou não querendo, você, como vereadora, você faz parte de uma Câmara com 11 vereadores hoje, né? E tem uma coisa chamada muito em zona de conforto, né? Enquanto está lá naquelas sessões de 3 vezes por mês, né? Que comparece lá 3 vezes por mês, das 6 às 8 horas, quando vai até lá, a zona de conforto fica muito tranquila, né? É bem fácil, agora, poderia... É fácil, claro, é fácil. Eu sei que não vai partir de ti dizer isso, mas parte de mim, porque eu tenho obrigação, porque a gente da Tirol FM acompanha há 6 anos de graça, nunca ganhamos um centavo de nenhum vereador, nenhum presidente, nunca ganhamos, não. Nunca foi nos pago pelo serviço que nós prestamos, né? Então eu sinto muito confortável em dizer isso. Então isso mexe com uma zona de conforto de outros vereadores que talvez nem podem sair na rua, porque seriam quase que apedrejados, eu diria assim. Então isso mexe com zona de conforto. Isso eu acho fantástico em ações como essa, como outras que tem no coletivo da Câmara de Vereadores, a Câmara Mirim, levaram esse dia uma sessão da Câmara de Vereadores da Pracanabarro, é fundamental. Então essa proximidade tem que existir, né, Aline? Ela tem que existir, porque a gente tem que pensar no coletivo, né? Não parte de um projeto entrar lá na Câmara, eu simplesmente votar contra ou a favor, da forma com que eu penso. Eu acho que eu preciso estar próximo das pessoas para pedir o que elas acham. Vai impactar. As pessoas talvez ainda não entenderam o papel importante do vereador, né? Muitos acham assim, o vereador não serve para nada, e justamente serve para dar o voto conforme o povo quiser, né? O prefeito, ele pode ser bem técnico, o município está precisando de um determinado projeto, vou lá fazer. Se não tivesse os vereadores, ele simplesmente ia determinar que ia acontecer e ponto. E os vereadores ainda têm o poder de dizer sim, é importante para o município ou não é importante para o município. Aline, o que te chamou a atenção? Alguma coisa te chamou mais a atenção nessa experiência de sábado pela manhã, que dá para destacar assim, dessa participação, dessas pessoas que deixaram suas sugestões? O que mais tu trouxe, vai trazer como experiência para uma próxima oportunidade? Bom, assim, alguns pedidos de asfalto, né? Ainda é o pedido que mais entra de pavimentações. Acho que acredito até na prefeitura, mas diretamente para mim também. Algumas colocações de terraplanagem em algumas áreas verdes, para que se colocasse alguns brinquedos para as crianças em determinadas localidades. Algo que me chamou a atenção foi a questão de
uma escola de educação infantil, e sim, esse também é o nosso papel quanto vereador, é uma escola comunitária. E para as pessoas que talvez ainda não saibam, né, cada criança, pode ser que tenha mudado o valor, agora não está fixo na minha cabeça, mas até ano passado ganhava R$220 pago pelo município. Então, além do que a família paga nessa escola de educação infantil comunitária, o município também investe R$220. Então, também é nosso dever, porque é dinheiro público, estar nos fiscalizando essas escolas. E aí teve alguns pais, na verdade não foi só um pai e uma mãe, mas eram mais alguns casais falando desse assunto, de questão de criança de 1 ano e 4 meses até 2 anos, que hoje, a partir das 4 horas, são colocadas dentro do carrinho e já caminham, já andam, e tem que ficar assistindo os outros brincar até, às vezes, 6, 6:30, que é quando os pais vêm. Então, aonde está a coordenação pedagógica? De que maneira ela vai também entrar nesse problema e tentar resolver? Então, é isso que me impactou um pouco mais. Porque outros é a questão do transporte universitário, que eu já venho conversando diretamente com o advogado da prefeitura, em função dessa nova lei da 13.019, a forma de repasse, ela vai ter que ser de outra forma. A associação aquela já não vai mais servir. Não vai ter validade, é isso? Isso, eu até conversei com o prefeito, pedi um horário lá com ele nesse sentido. Até para mim primeiro entender a posição. Prefeito, é de teu interesse fazer o repasse para os universitários? Sim, é de meu interesse. Então então não adianta eu só ficar esperando e dizendo, o prefeito ainda não fez, o prefeito ainda não deu condições. Mas aí de procurar em outros municípios a forma legal com que estão fazendo, e eu acho que essa forma legal também tem que partir de uma forma igualitária, porque até então os alunos que ganhavam eram as pessoas que estavam junto com as associações, né? Agora aquele aluno que também ia estudar e que ia com o seu carro não tinha acesso, mas também está estudando. Então... mas daí é um parâmetro, né? Se tem o transporte coletivo, né, Aline, às vezes, claro que se fala, porque o transporte individual, a gente pode sair mais cedo na prova, né? Bom, daí você tem que, né... Sim. Você arca com seu ônus de ter a possibilidade de ganhar algo da prefeitura, e você abre mão, né, Aline? Exatamente. Então tem esses dois pontos. Tem aquela pessoa que também não consegue ir com o transporte coletivo, claro, em função do seu horário e tal. Mas a gente tem alguns exemplos bem bacanas de municípios vizinhos que a gente pode estar implantando aqui no município. Então, essa aproximação já está sendo, já está acontecendo. Acostamento, as pessoas podem lembrar ali em direção à linha Vinck, no bairro Alesgu, tem um trecho, pelo menos até onde passa o trem, naquela ponte, que ela só tem um asfalto, ela não tem acostamento. E como aumentaram o número dos loteamentos lá, as pessoas caminham muito, andam muito de bicicleta, e é um trecho muito perigoso. Então pediram pra gente tentar providenciar esse pedido junto também à prefeitura. Uma sinaleira ali próximo ao Queiro Café, aqui em Languiru, a limpeza, a limpeza das calçadas, das ruas. Foi pedido também a limpeza da calçada em torno do centro administrativo, que é bem antigo, então com a chuva vai acumulando limo. Então, além dos pedidos também do Gabinete Móvel aqui, presenciais, vieram alguns pedidos no Facebook também. O que chama atenção, né, Aline? É que ninguém está pedindo uma Babilônia, né? Não. Estamos pedindo transporte, que é coisa, dentro do orçamento do município, é coisa quase singela. Estão pedindo limpeza de calçada, que é o mínimo do mínimo. Estão pedindo asfalto, claro, daí já vai com mais grana. Mas as pessoas não estão pedindo mega obras, né? Algo megalomania. Estão pedindo coisas do seu dia a dia, né, Aline? Esses são os pedidos que chegam. Nas indicações na Câmara de Vereadores a gente vê isso também, né? Percebe isso também. São esses mínimos detalhes. Eu lembro, porque trabalhei também com o prefeito Renato, que ele sempre me dizia, às vezes não adianta tu fazer grandes coisas, porque o erro vai ficar no pecar das pequenas, né? Então, tu disse assim, tem algumas coisas que a gente tem que fazer o balanço, né, Vini? Tem um pedido de asfalto, por exemplo, na linha Catarina, que é onde tem uma produção muito grande de suínos, leite e frango. E aí tu vai pensar, poxa, quanto cresceu na economia de Teutônia, foi o setor que mais se destacou a parte da agricultura. Então, o que eles estão pedindo é que se tenha um retorno para eles, que eles tenham esse acesso, para que seja também mais prático e fácil para eles, para os produtores também trabalharem, né?
Então, Bom, Aline, esses pedidos vão se tornar o quê? Indicações na Câmara? Indicações direto para o prefeito? O que tu vai fazer com esse material que tu recolheste da população no sábado? Esses pedidos de asfalto, especialmente, eu já encaminhei para o assessor da Câmara para que ele me encaminhe e providencie o escopo do abaixo-assinado. Então, vou entrar em contato novamente com essas pessoas, levar até eles e pedir auxílio na busca de assinaturas, porque eu acho que é importante para não ficar dizendo, ou daqui a pouco a Aline inventou. Tem de tudo, tu sabe, né, Vini? Claro, tu tá claro, no meio sim. também. Então, o primeiro passo é fazer esses encaminhamentos. O que precisa de abaixo-assinado, o que não precisa eu puder fazer diretamente indicação. Algumas coisas eu preciso conversar diretamente com o próprio advogado, a questão do transporte universitário, porque ele já tem um parecer do Tribunal de Contas que é possível sim passar recursos, Sim. mas de que maneira a gente vai fazer que realmente aconteça, né? Porque já se passou metade do ano, as pessoas, os universitários já estão de férias, e como que vai ficar para o segundo semestre? Então é uma dúvida e um pedido muito grande. E alguns pedidos já encaminhar direto, até sem mesmo indicação, a questão da limpeza das ruas centrais, a questão da limpeza em torno do centro administrativo, das calçadas, né? Que é uma coisa que eles têm funcionários e têm como providenciar para ontem, pelo menos. Muito bem, gente. São ações, né, do Gabinete Móvel. Aline, já tem uma previsão da próxima ação que tu vai fazer? Eu ainda estou analisando o local. E avaliando essa também de sábado, acredito eu. Isso, né? Exatamente. Então, era tudo uma surpresa. Vai dar certo, não vai dar. Mas a ideia, e me coloca à disposição sempre o segundo sábado de cada mês pela manhã, das 9 horas ao meio-dia, eu estarei em algum local da comunidade. Teutônia é um pouco diferente de outros municípios, por exemplo. Fiquei na Sinaleira de Languiru, mas acredito que em algum momento eu vou ter que estar em outro local em Languiru. Por exemplo, no meu bairro, lá na Boa Vista, não adianta eu ficar em um ponto, porque as pessoas não circulam tanto. Sim. Então, lá na Boa Vista, por exemplo, o meu gabinete móvel vai ser o passar de casa em casa. No interior também, porque não é porque é interior eu vou deixar de fazer esse trabalho. Então, vai ser em vários pontos, em todos os bairros, até para as pessoas conhecerem. Porque algumas pessoas conhecem de foto e não conhecem a gente pessoalmente, para chegar e perguntar. O meu reduto, assim, pensando em voto, foi mais do centro administrativo em direção a Languiru, Teutônia, Lesgu, Boa Vista. Mas a gente precisa estar inserido em todos os locais, porque somos vereadores de todo o município. Exato. Bom, antes que colegas seus interpretem de outra forma, a gente quer dizer bem claro, deixar bem claro que todos os 11 vereadores têm espaço aqui na Tirol FM. Ainda semana passada recebemos o vereador Cláudio, né, do seu partido, e sem olhar a cor partidária, nós temos só trazerem ideias a partir dessas ou outros assuntos que terão mesmo espaço aqui na programação da Tirol FM. Não é porque eu estou aqui aplaudindo essa ação da Aline que eu não vou aplaudir os 11 vereadores da Câmara de Vereadores também, bem pelo contrário. Nós, indistintamente, embora tudo que eles citem, que os seus companheiros e vocês citam na Câmara de Vereadores, vai para o ar, vai para o nosso site, isso há tanto tempo, né, Aline? Então, justamente, quero deixar bem claro isso, né? É só nos trouxerem, virem até nós, trazendo sugestões como essas e projetos como esses, que a gente vai também, sem problema nenhum, dar a repercussão necessária, tá, Aline? Cada um tem sua linha de trabalho, Exatamente. né, Vini? Eu me propus a isso, tanto que também era uma proposta que estava dentro do meu plano de governo, que muitas pessoas receberam em casa, e o meu trabalho é baseado nisso, porque eu acredito que quando tu dá a palavra, tu tem que cumprir, seja ela falada ou seja ela escrita, como nesse local, no meu material. Também quero destacar um outro trabalho, se tem alguns minutinhos ainda, Vini. Vini. Citar agora contigo. Sobre o levantamento histórico que eu tô fazendo junto com as comunidades, e aí não pega nem só a Teutônia, tô fazendo com os times que jogaram a Taça da Amizade também, no intuito de que a gente escuta muita gente, tipo, o jovem não quer nada com nada, às vezes ele vem aqui, se ele não ganha 50 pila pra jogar no segundinho, ele também não vem mais, por exemplo. E aí eu começo a refletir com os dirigentes. Eu disse, qual foi o momento que vocês sentaram com esses jovens e explicaram que esse campo não caiu de paraquedas, que o avião não trouxe essa entidade de vocês, que ela tá linda, maravilhosa, porque veio pronto, né? E aí realmente eles refletiam, tipo, a gente nunca parou
para pensar e muito menos para falar para eles como foi que aconteceu, como era no início, Sim. como foi dificultoso para que eles pudessem valorizar hoje em dia, né? E às vezes a gente aponta o dedo e esquece de olhar para si. O que eu tô fazendo para poder melhorar? Então é um trabalho que eu também venho fazendo, do levantamento da história, como foi que iniciou. E é bacana porque a gente consegue se aproximar dessas entidades e deixar um pouquinho também para eles, né? Para um trabalho voluntário que ajuda para que eles não se percam, porque alguns já não têm mais livro de atas. Nem noção, né? Não tem quem tá jogando ali não tem nem noção do que foi aquilo tudo, né, Lili? Exatamente, então também é um trabalho que eu venho fazendo. E o meu, acho que como eu disse, aquele dia na tribuna foi o dia mais feliz quanto vereadora, o dia da aprovação do projeto da Câmara Mirim. Então agora, daqui um pouquinho as escolas vão entrar em férias, então no retorno das férias o projeto já vai estar pronto para as escolas fazerem o processo de votação interna dos vereadores mirins e mais tardar no início de agosto, eu acredito que a gente já vai estar com esses pequenos dentro da nossa Câmara. Legal, temos que começar cedo, acima de tudo, com o gosto pela política, se não gosto, pelo menos com o entendimento, né? Exatamente. A gente não é obrigado a gostar de política, mas pelo menos saber o que está acontecendo é nossa obrigação como eleitor e como cidadão. Aline, obrigado, bom dia, boa semana. Muito obrigado pelo espaço, Vini, tudo de bom.